dando continuidade à leitura do livro A Grande Síntese, um turbilhão de forças já é um eu distinto de tudo o que o circunda, com a qual entra em relação, mas não se funde com o devenir, que tem direção e meta própria, com uma troca e um princípio diretor de funcionamento, que dá de imediato a imagem do organismo e da vida. Só o sistema cinético do vórtice contém as características de elasticidade, de equilíbrio móvel, tão distante da rigidez inorgânica, que lembram tanto o estado coloidal, fundamental na vida. Eu vou continuar aqui, depois a gente comenta. Este, ao mesmo tempo que assegura a estabilidade da estrutura dos protoplasmas vivos, neles favorece maravilhosamente o desenvolvimento das reações químicas. O vórtice recebe e reage, admite, em vista de sua estrutura, uma muito maior velocidade de reações do que o sistema atômico e por isso é sede mais adequada para a evolução das reações químicas. Sistema plástico, móvel e flexível, tal como a vida, no entanto resistente. Ele está dizendo sobre as condições para que apareça a vida justamente na química orgânica, né? Quando você tem esses hidrocarbonetos enormes, né? E que tipo de possibilita a fazer como que fizesse ali assim um cadinho, né? E ali as reações são mais favorecidas. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E um ponto também que eu queria colocar aqui é nessa parte da elasticidade. Uhum. O vórtice, ele ganha uma flexibilidade muito maior do que a matéria, ou do que aquela onda como energia. Ela tem muito mais capacidade de se organizar e se adaptar ao meio. A gente pode ver até mesmo esses pequenos furacões que se formam. Ele consegue desviar de árvores, ele consegue desviar de estruturas, ele tem essa maior flexibilidade. Então já vai formando aquela estrutura onde diferencia o interior do exterior. Opa, Djaí! Não, só pegar esse gancho seu aí, que eu achei duas palavras incríveis. Equilíbrio móvel. Assim a nossa vida, assim o nosso espírito, todo o nosso sistema. Como você falou, o próprio vórtice, ele fica sempre nesse equilíbrio. É fantástico isso. Esse equilíbrio dinâmico, né, Jair? Isso é muito interessante. Incrível. Nunca os extremos, sempre procurando o equilíbrio, é uma coisa fantástica. E até na nossa vida, assim, se a gente tem uma vida equilibrada, é uma vida tranquila. Nos extremos é perturbação. Em todos os sentidos, né? Nos planetas, seja onde você queira falar, se levar isso aos extremos, dá sempre um choque. O equilíbrio é o meio. Ele tem a faculdade de assimilar os impulsos exteriores, de torná-los próprios sem quebrá-los, de conservar-lhe traços no próprio movimento e de registrar a resultante de suas combinações. Memória. Ele rende-se e transforma-se, suporta, mas não esquece nada. Sua elasticidade significa a capacidade de retomar o equilíbrio de acordo com a lei de seu movimento. Passivo e ativo ao mesmo tempo, tangencia todas as características da vida. Quando a gente fala memória elástica, né, é porque lembrando sempre que uma mola ou um elástico, ele sempre volta para o seu estado original, né? Depois que para a tensão, ela retorna, ela tem memória de qual era a sua posição original. Assim ele também coloca aqui, né? A posição original é a posição de equilíbrio, né? Essa memória. Diga. E um ponto também que ele vai trabalhar aqui nessa parte da memória é a formação sempre de ciclos. Uma estrutura de memória, ele tem um processo de vórtices menores, de maneira que a nossa memória, ela
pode parecer que é algo passivo, tá ali armazenado. Não, é uma estrutura que ela, por ser um vórtice, por ter esse giro, ela também irradia. Então essas nossas memórias, elas estão vibrando e entrando em sintonia com muitas outras, sabe? Com muitas outras memórias que estão naquela mesma sintonia. Então, já é uma característica aí que depois vai se trabalhar com relação às memórias. Por isso que a questão, até na psicologia, enfim, da vida, de ressignificar as próprias memórias, ou seja, conectar aqueles ciclos com outros ciclos, sejam ciclos mais harmônicos, é muito importante. Até para um ponto de vista desse fluxo de energia, sabe? O negócio da memória é interessante, né? Porque é como se a gente tivesse pudesse fazer viagem no tempo, né? Eu posso ir lá atrás, né? E quando você fala ressignificar, eu posso voltar no tempo, fazer uma ressignificação daquele fato que aconteceu comigo, porque o que me afeta hoje não é o fato, mas a memória que o fato me traz, né? Então, se eu ressignificar essa memória, eu ressignifico também o meu hoje atual, né? Fala, Jair. Pegando esse gancho seu que é fantástico. Um dia nós teremos essa capacidade, porque eu falo por mim. Eu já me vi em 8 encarnações passadas, entende? Isso, como que tem, por que isso vem para mim? Como que isso fica armazenado? Que HD monstruoso é esse? Sabe? Isso tá aí. Eu não sei como é que eu fiz para acessar. Não sei. Como que tem? Então, assim como eu tenho me deram essa capacidade, todos um dia terão também, entendeu? E aí eu acho que será um mundo novo. É isso só que eu queria acrescentar. Aí eu vou colocar um outro ingrediente nessa história aí, né? A gente fala em memória sempre pensando em algo passado, né? E se dentro dessa coisa que a gente vai aprendendo, a relação espaço-tempo, que ela não é contínua, não é como a gente imagina, de repente as nossas previsões, as nossas ideias ou criações mentais para o futuro não sejam memórias de momentos que a gente foi à frente e voltou. Aí, como se diz lá no interior, você me apertou sem me abraçar. Agora, pegando esse gancho do Silvio, uma vez, que negócio de obsessor, tá? Que coisa interessante, que eu estava lendo o livro do Filomeno, lá não me lembro mais o nome, acho que foi Filomeno. Aí ele estava falando das previsões, porque muitas vezes, muitas pessoas, a grande maioria, procura esses espíritos não para se instruírem, né? Procura esses espíritos para saber como é que é o futuro, se vai ter sucesso, se vai ganhar dinheiro, se vai comprar uma casa, se vai comprar um carro, sempre ligado a bens materiais. E com isso, esses espíritos, eles conseguem ter acesso a essas visões do futuro. Então, aí teve uma vez um livro lá, que o espírito, para seduzir, não foi Hermílio de Moraes, não foi o outro, foi outra pessoa. Para seduzir ele, para seduzi-lo, começou a falar, ele vai acontecer isso com você, isso. Aí o que ele fez? Ele começou a tomar nota do que ia acontecer, e realmente aquilo aconteceu. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que também a gente não tem explicação. Falam que é um espírito primitivo, no sentido moral, mas ele consegue ver o futuro. É isso só. Esse ponto que você colocou, nossa, é muito sensacional. Eu acho que acontece mesmo. Um dos pontos que meio que corroboram isso são espíritos que têm essa capacidade de profecia. Um deles é o próprio João Evangelista, que depois ele retornou como Francisco de Assis. Ali, a vivência dele para escrever o Apocalipse foi algo impressionante. E
Mas eu queria também sugerir um filme que eu acho um filme espetacular, que é bem nessa pegada que o Silvio colocou, que é um filme que se chama A Fonte da Vida. É o mesmo diretor que fez o Cisne Negro, e esse filme ele é espetacular porque mostra 3 reencarnações de 2 pessoas, um casal. E uma é que eles estão ali na época das grandes navegações. Ela é uma rainha da Espanha, e ele ali é como se fosse era do exército, ele servia a rainha de um alto posto. E depois é uma outra em que eles estão no momento atual, ele como um cientista, e ela como esposa dele, e uma outra em que ele já está em um estado muito avançado espiritualmente. E o bacana nesse filme é porque as 3 histórias vão acontecendo ao mesmo tempo, e determinada situação que ele se ilumina em uma reencarnação lá na frente, é em um momento de uma profunda insight espiritual que ele tem quando ele está lá ainda na época na época das grandes navegações. Vai tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que em períodos diferentes, de maneira que há uma compreensão diferente. Eu acho aquele filme sensacional. Eu vou ver se eu coloco ele lá no nosso grupo, sabe? Então é bem isso, é como se um momento que ele está vivendo lá atrás é uma lembrança de um processo que já está acontecendo ali na frente, como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E a gente tem que realmente estar aberto no sentido de que a evolução, ele expande o próprio processo dimensional, né? Opa, irmã, diga lá. Eu assisti esse filme novamente semana passada. Dentro dessa perspectiva aí da memória, o filme ele traz uma situação interessante, porque quando a protagonista do filme fala sobre a fonte da vida, né, que é ele interpreta essa fonte da vida de maneiras diferentes em cada reencarnação. Então eu acho que é interessante quando a gente fala, né, quando o Paulo falou que as memórias elas são capazes de reconfigurar, Ismael falou de ressignificar o passado, é porque na ressignificação do ponto de vista mesmo aí da expressão espiritual nossa, né, naquele momento, eu me identifico com uma nova persona, a partir de uma nova narrativa das minhas memórias. Então eu me reconfiguro completamente, porque se nós somos um emaranhado de experiências e de uma interpretação a respeito dessas experiências, quando eu as ressignifico, eu modifico a minha configuração, né, do meu ser. E esse filme, ele traz um pouquinho isso nessas 3 reencarnações, é muito interessante. Alguém levantou a mão e baixou? Não? Então tá, Não. Vamos lá. Onde que parou aqui mesmo? Opa, foi a Ana. É a Ana, Paulo Brito. Tá. Oi, gente. Bom dia. Só fazendo uma analogia rapidinho do que estava falando antes de ver o futuro, eu sempre pensei muito nisso, que tem pessoas que têm essa habilidade, né, e outras não. E daí, nesses últimos estudos, um professor passou uma analogia que é o seguinte, é como se fosse assim, quando você pensa em pegar uma pedra e jogar num lago, a hora que você pensou em pegar a pedra e jogar no lago, já aconteceu uma série de eventos, né? E quando você pega a pedra e lança, você já sabe que ela vai cair no lago. E isso, então, desse movimento são as coisas possíveis de se prever no futuro. Certamente vai bater a pedra no lago. Então, ir nesse movimento, nessa questão específica, é possível prever o futuro.
E o que a gente quer, às vezes, é pôr essa equação em tudo. Em tudo não dá, mas em certas questões é possível sim, né? Você saber o que vai acontecer a partir de lançar a pedra. Então, é um olhar, assim, para algumas coisas são explicáveis, sim, como o Silvio falou. Você pode lembrar da forma que vai cair a pedra no lago. É bem interessante. De certa forma, quando a gente faz ciência, a gente faz um exercício de futurologia, né? No sentido de que a gente cria modelos de comportamento da natureza para prever o comportamento da natureza. Então, eu posso saber com exatidão que hora que vai acontecer o eclipse, qual o melhor local para assistir um eclipse solar, né? Com 10, 20 anos de antecedência, né? Então, eu estou viajando no tempo? Não, isso que você acabou de falar aí, né? Eu faço um modelo e eu sei o comportamento que vai ter. No caso do mundo físico, é mais fácil, né? O problema é o comportamento humano, que tem umas variáveis que a gente não, por enquanto, a gente não tem controle nenhum, né? É isso aí, perfeito. Onde parou aqui? Aqui, né? Outra aproximação entre as características dos fenômenos vitais e a dos movimentos vorticosos. A admissão da matéria na circulação da vida não ocorre ao acaso. Vimos que são preferidos os pesos atômicos baixos, mas não é só. O vórtice vital estabelece ligações entre átomo e átomo. Quando estes são tomados no movimento da vida, estabelece-se entre vias de comunicação. Enquanto na química inorgânica só temos os movimentos planetários dos sistemas atômicos fechados, simplesmente coordenados em sistemas moleculares em equilíbrio estável, na química orgânica temos sistemas atômicos abertos e comunicantes em equilíbrio instável. Eu fico assim meio incomodado quando faz afirmações assim bem fortes, comparando a química inorgânica com a química orgânica, né? Porque você vai ter casos na química, que hoje é o que a gente chama de química inorgânica, né? Em que ela tem essas características também da química, que ele está dizendo que só tem a química orgânica. Mas, de um modo geral, é isso mesmo, né? A vida, os processos que têm vida, eles são extremamente abertos, né? Tem troca incessante de energia, de matéria, de fluxos de matéria, de energia com o meio externo, né? Enquanto que os sistemas inorgânicos, tipo as montanhas, os cristais, né, a troca com o meio tem troca, mas é extremamente lenta, né? Então a estabilidade é muito maior, enquanto que no sistema com vida ele é realmente extremamente aberto e só funciona porque está aberto, né? Porque a partir do momento que morre é que quando ele se fecha, aí ele começa a degradar. Nesse ponto, Paulo Brito, a característica das estruturas orgânicas, se valerem do carbono, ela dá uma flexibilidade imensa mesmo à estrutura, porque como o carbono, ele faz 4 ligações, então ele consegue se estruturar em redes que são muito amplas, polímeros, estruturas que elas se tornam aí, ao mesmo tempo que abertas, né, quando ele fala que é um sistema atômico aberto e comunicante, em equilíbrio instável, porque ao mesmo tempo ele facilita esses tipos de ligação. Mas é realmente, né, porque se você for ver, de uma maneira não tão flexível, mas com silício, você consegue construir também estruturas que são amplas, né, a gente vê que aqui é muito é só mais ou menos um padrão, mas que não é a ferro e fogo a ideia mesmo. Isso. Opa, irmão. Pode falar, irmão. Você tá com o microfone fechado, irmã.
Eu acho que ela apertou sem querer. Foi. Não, não. Por exemplo, nesse caso, porque se essas estruturas, elas também estão ligadas a isso, se a gente for pensar, por exemplo, a questão relacionada à memória, ela tem a ver também com o sistema linguístico, o sistema de conhecimento, né? Por isso que a gente entende que a questão da previsibilidade, até que a Ana trouxe, quando uma criança, né, de 4 anos começa a estruturar o sistema linguístico, o pensamento caminha junto, então ela fala, eu vou pegar essa cadeira, vou subir naquela cadeira e eu vou conseguir pegar aquele pote que está em cima do armário. Esse sistema linguístico, ele vai amparando o pensamento. E é por isso que sistemas em que estão aí baseados numa linguagem conhecimento, eles ficam mais, não sei, é isso que eu vou perguntar aí para o Ismael, para vocês. Eles ficam mais complexos por causa desse sistema pensamento versus linguagem, que talvez em sistemas inorgânicos não é tão operante. E esse sistema pensamento-linguagem, ele acelera aí fluxos de conexões. O que vocês acham? Eu vejo isso que você está colocando da linguagem e tudo, aí ele vai, eu já coloco ele muito além da química orgânica, né? Já está no sistema praticamente social, vai estar no outro, concordo contigo, mas já está num outro patamar, realmente muito mais complexo, né? No sentido de que o nosso comportamento futuro depende da nossa linguagem, da nossa cultura, né? Concordo plenamente, mas eu coloco isso bem à frente, né? É como se ele já estivesse saindo da química orgânica surge a vida, da vida surge a vida consciente de si mesmo, que começa a se formar em grupos de pessoas que começam a ter comportamento, ou seja, está lá na frente, mas com essa mesma pegada mesmo do sistema e esse processo de memória do sistema, ele coloca essa memória na química, uma coisa bem física mesmo, bem material. Já essa memória que você colocou é uma coisa mais cultural e mais assim, que vai muito além da matéria, né? Muito além. Não sei como comunicação, né, a gente está falando aqui dessas estruturas abertas e comunicantes, e a Janine trouxe esse aspecto da linguagem, eu acho muito bacana, porque a linguagem é uma forma em que a humanidade ela criou para trocar informações, trocar estruturas de pensamento. E realmente, mudando a linguagem, muda completamente a forma como você estrutura o pensamento. E aí eu fiquei pensando nesse aspecto mesmo, porque é interessante que, dependendo da linguagem, dependendo da forma como você consegue estruturar formas de linguagem, você se comunica mais e, ao mesmo tempo, você se interliga mais, né? Tal como esses sistemas abertos. Cada vez você se torna mais abertos a poder trocar informações. E a gente sabe que a linguagem, existem, né, muitos tipos de linguagem. Francisco de Assis era um desses, né? Ele, no seu caminho evolutivo, ele desenvolveu uma linguagem muito além desse nosso idioma, porque ele se comunicava com plantas, com elementos da natureza, então isso fazia com que ele se tornasse ainda mais aberto e mais comunicante. Então é como se fosse essa estrutura que ela vai se tornando mesmo um sistema que ele se torna um equilíbrio mais instável, no sentido de que há muito mais informação, mas também muito mais complexo, e nesse sentido espiritual evoluído, né? Então eu acho que o caminho espiritual está muito ligado mesmo com essas formas de linguagem, comunicação que vai se desenvolvendo